Aí o cara separa, ele já quer humilhar. Ele chega pra mulher e fala, ai, quem é que vai te querer assim? Quem é que vai te querer com filho? Pera aí um pouquinho, que eu vou te situar. Como você não é mulher, você não sabe como é que é a vida da mulher, mas eu vou propor um exercício aqui, tá? Olha pra primeira mulher que aparecer na tua frente. Não importa como ela é, se tem filho ou se não tem. Essa mulher aí. Tem gente que quer. Assim é a vida da mulher, tá? Tem homem que quer a mulher com o marido. Então o filho é o de menos. Aí você vai me dizer, ah, mas aí o cara só quer usar e jogar fora. Pois é. Com mulher sem filho acontece a mesma coisa. Esse é um problema do homem e não da mulher ou do filho. Vai da gente, como mulher, saber escolher e a gente vai aprender isso. Então fica bem tranquilo, não precisa se preocupar, tá? Só que eu vou te dar uma notícia ruim agora. Tem homem querendo ser padrasto do teu filho. Agora senta que tem uma pior. Pode ser que cuide melhor do que você. Da mulher e do filho. Tem uma coisa que ninguém fala sobre o silêncio dentro de um relacionamento. Ele não é vazio. Ele é cheio de coisas que uma pessoa decidiu não dizer. E o pior silêncio não é o que acontece numa briga. É o que acontece quando alguém para de tentar explicar o que sente. Como que eu não namoro? Como que eu não namoro? Como que eu sou solteira ainda? Me fala. Me fala. Por que eu tô solteira? Tipo assim, eu me amo. Eu me basto, mas eu quero namorar, mano. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu, olha isso, cara. Como assim? Mano, como assim? Olha esses brações. Não é possível, eu acho que é por isso. Porque, olha, eu toda princesinha com braço deste tamanho. Não é possível, os homens têm medo de mim. Caraca, não é possível, mano. Juro. Mano, desabafo do dia, apenas, ok? Desabafo do dia. Vai fazer 1 ano que eu tô solteira. Em agosto vai fazer 1 ano que eu tô solteira. E eu vou fazer uma festa, entendeu? Porque até lá acho que eu não vou namorar. Meu Deus, eu vou passar o dia dos namorados sozinha. Gente, vamos todo mundo fazer uma live no dia dos namorados, por favor, pra todo mundo se acolher junto. Porque assim, caralho, velho, primeiro dia dos namorados solteira. Existe um termo em psicologia chamado extinção por reforço intermitente. Basicamente, quando alguém recebe afeto de forma imprevisível, às vezes sim, às vezes não, o cérebro cria um vínculo mais forte do que com alguém que é constante. É o mesmo mecanismo que prende pessoas em jogos de azar. E a gente nunca para pra pensar que pode estar vivendo isso num relacionamento. Por que você não quer se relacionar com mãe solteira? É porque eu não tenho filhos. E como eu não tenho filhos, eu não quero pegar uma responsabilidade de criar um filho que não é meu. Somente isso. Não tenho nada contra as mulheres que são mães. Eu quero me relacionar com uma mulher que não tenha filhos, para que eu possa escrever a minha história do zero. Eu quero ter meus filhos. E se os filhos for meu, eu tenho autoridade sobre os meus filhos. E se eu me casar com uma mulher que tem filhos, eu não tenho autoridade sobre os filhos dela. Porque o filho não é meu. Como que eu vou chamar a atenção de um filho que não é meu? Como que eu vou corrigir um filho que não é meu? Lógico que tem mulheres que são mães, que são mulheres inteligentes, trabalhadoras, bacana mesmo. Só que eu prefiro me relacionar com mulher que não tem filhos. Eu não tenho filhos, então para mim seria compatível uma mulher que não tenha filhos. A gente vive numa época em que todo mundo quer evolução pessoal e saúde mental. Mas quando aparece alguém que é consistente, presente e maduro emocionalmente, a primeira reação de muita gente é: parece fraco, parece carente. Onde está a pegada? Alguém precisa explicar por que a gente aprendeu a confundir instabilidade com intensidade. Oi, amigas! Vem ver tudo que eu como estando grávida de 31 semanas. De café da manhã, gente, eu comecei a bisnaguinha, passei a margarina, né, com suco de uva. E, gente, eu tô meio ruim da barriga, assim, porque eu sinto que ela tá muito cheia com 31 semanas, que o bebê tá tomando muito espaço. Então eu tô meio ruim pra comer. Aqui eu tava indo pro meu pré-natal, depois que eu voltei, eu comi o almoço. Só que depois do almoço eu esqueci de gravar eu comendo bolachinha com doce de leite. Né, então eu esqueci, gente, mas eu comi café da tarde. Eu mostrei ali meu almoço e tinha feijão embaixo da farinha. E aí eu também comi a carne do churrasco que a gente tinha feito.
E aí, gente, à noite, vocês vão ver que vai pular pra janta já. Eu fiz essa torta de abobrinha, gente. Eu tentei fazer, não julguem. E eu ainda tava meio ruim da barriga, por isso tão pouca comida e também é por isso que eu como tão pouquinho, tipo assim, de pouquinho em pouquinho, entendeu? E foi mais ou menos isso, gente, que eu como no meu dia a dia. Beijinhos, tchau. Beijo, gente. Tem uma fase que acontece antes de alguém se tornar quem você vai ouvir nesse vídeo. Uma fase em que ela ainda acreditava que estava errada. Que era exigente demais, sensível demais, complicada demais. É impressionante o quanto tempo uma pessoa consegue conviver com o próprio desconforto antes de parar e perguntar: e se não for eu? Gente, eu sou mãe solo, né? E aí conheci um cara, né? E esse cara que eu conheci, o que acontece? Ele já tem 2 filhas, uma de cada mãe diferente. E aí, né, ele tá querendo ficar comigo, tá? Pra gente morar junto. Agora, gente, eu que sou mãe solo, você acha que eu vou aceitar um cara que já tem filho? Primeiro que eu não gosto de homem que tem filho, porque eu já tenho os meus. E aí, ele quer vir morar comigo, tendo 2 mães diferentes. Imagina essas 2 mães ligando pra esse homem, atrás desse homem por causa de pensão. E outra, esse cara não vai me proporcionar nada, porque ele já tem, né, a responsabilidade dele aí. E ainda se bobear, se ele for mandado embora do serviço e não conseguir pagar a pensão, ainda eu vou ter que ajudar. Agora você, sendo mãe solo, assim como eu, você aceitaria ficar com um cara que já tem filho, gente? Porque, primeiro, depois aquelas crianças vai lá em casa, vai ficar brigando com a minha filha. E outra, eu não vou aceitar isso, entendeu? Então, gente, você que é mãe solo, não arruma um homem que tem filho. A história que você vai ouvir hoje não termina com uma separação dramática. Não tem traição descoberta. Não tem cena de choro no banheiro. O que ela percebeu foi muito mais silencioso e, por isso, muito mais perturbador. Ela percebeu que estava sendo formada por um relacionamento que nunca havia escolhido de verdade. Agora tá uma moda de criar conteúdo falando que mãe solo eu não vou querer. Gente, vocês têm que ver, vocês têm que começar a pensar se as mães solos querem vocês. Tipo assim, uns homens que não tem nada. Eu vejo assim por mim. Eu sou uma mãe solo estável financeiramente. Estável. Tenho meu carro, tenho minha faculdade, toda a minha pós-graduação. Daí você vai falar assim, mãe solo eu não quero. Você acha que eu vou te querer? Um homem que não tem nem curso superior. Um homem que não tem um carro para andar, tem uma moto do ano de 2002. Entendeu? Um homem que se abrir o banco, se ele tiver mais de R$300 na carteira, né, no aplicativo, vai ser demais. Você acha que eu quero? Vocês têm que começar a pensar, será que as mães solo querem esse tipo de encosto? Daí o homem chega dentro de casa, não sabe lavar uma louça, lava uma louça, fica toda engordurada, não sabe fazer um arroz, o arroz sai duro, sabe? Daí a gente tem que virar mãe desse tipo de homem. Será que as mães solo realmente querem? Vocês têm que começar a pensar nisso também, entendeu? Ai, não quero mãe solo. Mas a gente tá querendo esse tipo de encosto? Porque se for pra ter 2 filhos, a gente fica só com os nossos, né? Tem que começar a refletir também. As mães solos estão desesperadas pra ter um homem dentro de casa que só vai mais atrapalhar do que agregar em valor, em, né, trazer alguma coisa. Os homens não sabem nem conversar. Sabe? O homem chega no final de semana só quer tomar cerveja? Será que as mães solo querem isso para os filhos dela? Quer essa rotina? Ah, vamos começar a refletir também? Ai, mãe solo, eu não quero. Fábrica de creche, fábrica de criança, eu não quero. Mas nós quer vocês? Vamos começar a refletir? Existem histórias que a gente não conta porque acha que não são importantes o suficiente. Nada explodiu. Ninguém gritou. Não tem um vilão claro. Não tem um momento exato em que tudo desmoronou. É só uma acumulação de dias em que algo estava errado e ninguém teve coragem de nomear. Esse é o tipo de história que a maioria das pessoas carrega com mais peso do que qualquer coisa que já viveu de forma dramática. Ela tinha 26 anos quando começou a perceber que havia um padrão se formando dentro de si. Não era sobre o relacionamento especificamente, pelo menos não no começo. Era sobre ela mesma. Sobre o jeito como ela havia aprendido a se comportar para garantir que aquela relação continuasse funcionando. Ela havia aprendido a diminuir, não de uma vez, não de forma consciente. Foi um processo gradual, suave, quase imperceptível. Como quando você vai abaixando o volume de uma música aos poucos e só percebe que estava no máximo
quando o silêncio finalmente bate. Ela lembrava de um dia específico, meses antes de qualquer conversa difícil. Estava arrumando o apartamento deles e pensou em colocar aquela foto de uma viagem que havia feito sozinha, anos antes. Uma foto que ela amava. Ela na frente de uma biblioteca antiga, rindo, com o cabelo molhado de chuva, completamente em paz consigo mesma. Ela pegou a foto, olhou por um instante e guardou de volta na caixa. Oi, gente. Meu nome é Letícia e eu vim desabafar sobre a maternidade solo. Gente, o meu caso é o seguinte. Eu tenho gêmeos, o Rian e o Luan, de 1 ano e 4 meses. E pra variar, o pai nunca foi presente. Desde a minha gravidez, sempre foi ausente, nunca deu nada, nunca contribuiu com nada. Se deu alguma coisa, assim, não passa de R$300 no máximo. Mesmo assim, eu, apertando pra dar alguma coisa. Eu tive que fazer um mutirão pra gente conseguir ter um enxoval, eu juntamente com minha mãe, porque eu tava desempregada na época, ainda estou, porque agora que eles começaram a frequentar a creche, né? E assim, passei por todo esse processo sozinha. O processo da gravidez, o processo do pós-parto, todo esse período eu passei sozinha. Sempre que eu cobrava era uma historinha triste. Porque eu tô viciada em jogo, porque eu tô apertada, porque eu tô ajudando em casa, porque eu tô desempregada, sempre uma história triste. E aí eu fico pensando, sabe, por que o ser humano é tão ruim assim? Por que o ser humano, tipo assim, vive com a consciência tranquila? O que faz um homem ser tão cruel assim com uma mulher? Ser tão cruel assim com duas vidas que surgiram através dele também? E vive a vida normalmente como se não existissem os filhos. E, inventem número de desculpa. E agora a desculpa atual é: a minha mulher não quer que eu fique perto de você. Então, ou você me entrega os meus filhos pra mim criar e você fica longe, ou então você vai criar sozinha e eu vou só pagar pensão. Pensão essa que nunca veio, tá, gente? Que eu levei até na justiça, mas a pensão nunca surgiu. Isso me dói, sabe? Me dói não o fato dele me deixar sozinho nessa, não. Essa dor eu já superei. Me dói a rejeição, sabe? É rejeitar os meus filhos. É abandonar os meus filhos e ficar com aquela desculpa velada de eu não vou porque você causa muita confusão. Eu não vou. Claro, experimenta. Experimenta ficar no meu lugar e ser abandonada e ser deixada sozinha, com 2 filhos pra criar, desempregada. Experimenta ficar na minha pele pra ver se você vai ficar tranquilo. Se você vai ficar falando manso, tranquilo. Experimenta se colocar no meu lugar, antes de julgar, antes de falar, antes de apontar. No meio dessa confusão toda, no meio desse turbilhão todo, existem 2 crianças que no futuro vão me perguntar: e meu pai, mãe? E meu pai? Por que meu pai não foi presente na minha vida? Por que meu pai não estava lá comigo quando eu nasci? Por que meu pai não estava lá quando eu aprendi a andar de bicicleta? Por que meu pai não estava na apresentação da escola? Por que meu pai não está nessas fotos do meu aniversário? E ainda vai sobrar isso pra mim. Ainda vai sobrar pra mim ter que responder isso. Isso é como se fosse um soco na boca do meu estômago. Porque o pior sentimento que pode existir é a rejeição. Eu falo isso porque eu também sou filha de mãe solo. Eu também sou filha de um pai que não quis me criar, que só deu a pensão porque a justiça o obrigou. Porque se a justiça não obrigasse, ele não iria dar nada. Eu também sou filha de um pai que não queria ser pai, que não queria que eu existisse, que eu não queria que eu estivesse aqui no mundo. Um pai que deixou minha mãe sozinha várias noites comigo no hospital. Eu também sou fruto disso, desse abandono, dessa rejeição. E eu tô vendo os meus filhos passar pela mesma coisa. E eu sei o tanto que vai fazer falta pra eles no futuro. O tanto que eles vão se comparar com os coleguinhas da escola. O tanto que eles vão se sentir inferiores por não ter um pai. O quanto vai doer neles quando eles souberem realmente toda a história. Eu acho que é muito mais fácil você explicar pro seu filho que o pai dele morreu, que tá debaixo de 7 palmos, do que você explicar que ele foi simplesmente abandonado pelo pai. E aí, quando chega no futuro, esse pai teve os motivos dele. Perdoa, mas e a consequência, né? E o estrago que foi feito na vida daquela criança? E o tempo que não volta mais? E as memórias e as experiências que ele não teve que não volta mais? É muito cruel isso. É muito cruel. Não porque ele pediu, não porque houve alguma discussão sobre isso. Ela simplesmente não colocou, porque tinha aprendido de maneira sutil que aquela versão dela, sozinha, autossuficiente, feliz, sem precisar de ninguém, incomodava alguma coisa naquele espaço compartilhado. Pequenos episódios assim se acumulam num tipo de narrativa interna que muda silenciosamente a maneira como alguém se vê. O desabafo que ela fez não veio numa ligação de madrugada, não veio num post viral. Ela contou para uma amiga num café, numa tarde comum de quarta-feira, entre um gole de café e outro. E o que ela disse foi mais ou menos assim: eu acho que passei os últimos 2 anos me preparando para ser a mulher que ele precisava que eu fosse. E eu nem percebi quando parei de ser a mulher que eu era. A amiga ficou em silêncio por alguns segundos, porque essa frase não tinha nada de exagerado. Não tinha drama.
Era só uma observação que chegou tarde demais e pesava cedo demais. E aqui está o ponto que pouquíssimas pessoas alcançam quando pensam sobre relacionamentos modernos. O maior perigo não está nos relacionamentos explosivos, naqueles cheios de brigas e reconciliações. Esses a gente eventualmente cansa. O maior perigo está nos relacionamentos que parecem funcionais por fora, mas que por dentro exigem que uma das partes vá se apagando lentamente para que o sistema continue operando. Quando vocês estiverem se relacionando com alguém, namorando, ficando, seja lá o que for que vocês estejam tendo, tomem cuidado para não engravidar, gente. Porque às vezes, eu tô falando até por mim, tá? Porque tem gente que fala, engravidou porque quis. Não engravidei porque quis. Não engravidei porque quis. Se fosse uma escolha minha, se eu pudesse escolher naquela época, eu não teria engravidado. Mas eu engravidei por descuido mesmo. Não pensei na possibilidade de engravidar. Tava só vivendo a vida. A gente não pensa que vai acontecer com a gente. E vai acontecer, acontece, tá? Tô falando isso, sabe por quê? Porque hoje em dia eu tenho uma filha, cuido dela sozinha. O pai dela é até mais velho do que eu. Não tem responsabilidade nenhuma com ela. Nem de pensão, nem de cuidado, de ligar, de pegar, de nada. Ele não faz questão. Porque pra mim, ali a situação dele ele não faz questão. Então, assim, hoje eu cuido dela sozinha. E isso custa tanto, Deus me perdoe, Senhor, mas isso custa tanto a minha paz, tanto. Eu sou apaixonada pela minha filha. Faço o que tiver no meu alcance por ela, mas custa a minha paz. Porque eu vou te falar, filho suga a gente, cansa, é chato. Porque quando você cuida da sozinha, você tem que fazer comida, levar pra passear. Tudo é você, é tudo ali em você. É só você. É fazer comida, levar pra passear, doente. É em casa 24 horas com você. Tudo é você. A responsabilidade é totalmente sua. E isso cansa, suga a gente de uma certa forma, que é algo surreal. Se eu pudesse, ao menos, ter escolhido um pai, vou te falar, nem ter escolhido, eu escolheria nem ter tido filho, porque é cansativo demais, suga toda a tua energia, toda. Ainda mais quando você, como eu tô falando aqui, quando você que dá conta 100% do seu filho, é cansativo. Não vou romantizar não, é cansativo. E olha que minha filha já tem 12 anos, hein, já consegue ficar sozinha, já limpa a bunda sozinha, já come sozinha, já bota comida sozinha, mas é cansativo, é chato. Não é mole, não. Ela não estava num relacionamento horrível. Ele não era uma pessoa cruel. Mas havia uma dinâmica que funcionava assim. Quando ela era mais ela mesma, mais espontânea, mais ocupada com seus próprios projetos e desejos, havia um desconforto sutil que se instalava. Comentários pequenos. Uma frieza passageira. Uma forma de responder mensagens que mudava levemente de tom. E ela aprendeu, sem ninguém precisar dizer uma palavra, que ser menos era mais fácil. Tem um conceito que vale nomear aqui, não como diagnóstico, mas como ferramenta de percepção. Os psicólogos chamam de aprendizado implícito relacional, que é basicamente a ideia de que a gente aprende o que é seguro e o que não é, dentro de um relacionamento muito antes de conseguir colocar isso em palavras. Você não precisa ser maltratado abertamente para aprender que determinada parte de você precisa ficar escondida. A lição pode ser ensinada por um olhar, por uma mudança de humor, por um silêncio calculado. E o cérebro humano, especialmente quando está investido numa relação, é extraordinariamente bom em adaptar comportamentos para preservar o vínculo. O problema é que esse processo não tem aviso. Não tem momento em que o corpo para e diz: atenção, você está se perdendo aqui. A gente só descobre quando olha para trás e não reconhece mais o próprio caminho. Eu queria casar, mas ele não queria. Desde o início desse relacionamento, que durou 4 anos, nós tivemos uma dificuldade muito grande, que foi eu ser mãe solteira. Vocês já sabem aqui, né? Eu gravo, falo do meu filho, e isso foi uma grande lição para mim hoje. Houve uma dificuldade de aceitação muito grande relacionado ao meu filho desde o início. Desde os primeiros encontros, né? E eu deveria ter captado aquela mensagem mais rápido. Mas era o meu primeiro relacionamento, meu filho estava com 2 anos e meio, e era o meu primeiro relacionamento em muitos anos, porque eu não tive um relacionamento com o pai do meu filho. Foi algo muito rápido. Então, eu ainda não tinha captado na minha cabeça a mensagem de que eu era mãe e estava começando um relacionamento depois de praticamente 8 anos solteira. E havia uma dificuldade de aceitação muito grande relacionada ao meu filho, ao comportamento do meu filho, a como eu estava criando meu filho, entendeu? E isso foi um problema desde o início.
E eu deveria ter pego essa informação. Mas eu ainda não estava preparada emocionalmente para lidar com essa situação. Então, esse relacionamento perdurou por 4 anos. Eu fui equilibrando os pratos, extremamente cansativo fazer isso. Mas ele também foi tentando, foi se adaptando depois desse término, esse retorno que a gente teve. Ele também foi tentando, foi se adaptando. Mas isso não foi o suficiente. Isso não é o suficiente. Isso não era o suficiente. Porque a pessoa precisa amar o seu filho. Mesmo não tendo nenhuma obrigação com a criança. Mas ela precisa amar sim o seu filho. Ela foi entendendo isso aos poucos, com aquela velocidade particular que a reflexão tem quando começa a se mover de verdade. E o que mais a incomodou não foi o comportamento dele, foi o dela. O quanto ela havia colaborado para aquele processo. Não por fraqueza, não por ingenuidade, mas por uma razão muito mais humana. Ela queria que funcionasse. E quando a gente quer que algo funcione com intensidade suficiente, encontra maneiras criativas de se adaptar mesmo quando a adaptação começa a custar caro demais. Ela havia abandonado uma amizade importante porque o dinamismo daquela amiga a fazia se sentir inquieta em comparação com a vida que estava construindo. Havia parado de ir a determinados eventos porque era mais fácil do que lidar com a comparação silenciosa que acontecia depois. Havia deixado um projeto criativo pela metade porque estava levando tempo e energia, que naquele contexto pareciam egoísta demais. Cada coisa dessas, separada, parece pequena. Uma decisão razoável, um ajuste necessário. Mas quando você começa a alinhar esses pontos todos numa sequência de 2 anos, o que você vê não é uma série de escolhas independentes. Você vê uma trajetória. E a trajetória estava apontando para um lugar em que ela reconhecia cada vez menos a si mesma. O trecho mais pesado do desabafo dela não foi sobre o relacionamento em si. Foi o momento em que ela disse, com aquela voz que as pessoas usam quando finalmente chegam numa verdade que tentaram evitar por tempo demais. Eu acho que estava me preparando para ser uma mulher sem história própria. Uma mulher que existe em função de outra pessoa. E o pior é que eu achava que isso era amadurecimento. Essa frase precisa ser pausada, porque tem algo aí que vai muito além da história dela. Existe uma confusão cultural profunda entre abrir mão do ego de forma saudável, que é um movimento legítimo de crescimento, e apagar a própria identidade em nome de uma relação que nunca pediu isso de forma direta, mas que estruturalmente funcionava melhor assim. Maturidade não é você aprender a precisar menos de si mesmo. Não é você ir se tornando menor para caber melhor na vida de outra pessoa. Maturidade emocional real é a capacidade de ser inteiramente quem você é, enquanto escolhe deliberadamente compartilhar isso com alguém. A diferença parece sutil no papel. Na prática, ela é enorme. Quando ela começou a conversar sobre isso com mais seriedade, com uma terapeuta, com amigas próximas, com ela mesma, o que veio à tona não foi raiva. Foi algo mais parecido com luto. Luto por versões dela mesma que haviam existido antes e que ela havia deixado de lado como se fossem fases ultrapassadas. Ela que viajava sozinha. Que tinha opiniões fortes e não pedia desculpa por elas. Que dormia tarde, terminando um livro sem se sentir culpada por estar ausente. Que dançava mal e sem graça e achava isso engraçado. Essas versões não tinham ido embora por mágica. Elas tinham sido colocadas de lado, uma a uma, em nome de algo que parecia mais importante na época. E perceber isso é assustador de um jeito específico. Porque você não pode culpar só o outro. Você participou. Você colaborou. Você foi, em algum nível, cúmplice do próprio apagamento. Isso não é fraqueza, é humano. Mas é necessário reconhecer para conseguir desfazer. Existe uma tendência quando a gente ouve histórias assim, de procurar o momento exato em que as coisas deram errado. O ponto de virada. A decisão que foi o erro crucial. Mas relacionamentos raramente funcionam assim. A maioria das histórias difíceis não tem um clímax claro, não tem um momento dramático que você vai identificar nos créditos finais. São compostas de ajustes graduais, de pequenas concessões que parecem razoáveis individualmente, de um processo tão lento que quando você finalmente para olhar, já está num lugar completamente diferente de onde começou. É por isso que o desabafo dela soou tão particular. Não havia indignação explosiva. Havia algo mais pesado. Uma consciência tardia.
A sensação de acordar de um sonho que não era ruim o suficiente para você perceber que estava sonhando. O que ela decidiu fazer com isso é, talvez, a parte mais interessante da história. Ela não tomou uma decisão dramática da noite para o dia. Não fez um discurso. Não mandou uma mensagem no grupo de amigas contando tudo. Ela começou a fazer coisas pequenas que eram suas. Retomou o projeto criativo que havia deixado pela metade. Não porque ele fosse ser um sucesso. Não porque ela fosse provar alguma coisa. Simplesmente porque havia uma parte dela que precisava terminar aquilo para se sentir inteira novamente. Ligou para aquela amiga que havia se afastado. A conversa foi estranha no começo, como toda conversa que recomeça depois de uma distância não explicada. Mas havia algo ali que precisava ser retomado, e ela reconheceu isso. Voltou a dormir tarde terminando livros. Voltou a ter opiniões sem pedir desculpa por elas. Voltou a existir de um jeito que ocupava espaço. E o relacionamento? Não foi imediato. Não foi simples. Mas o que ela descobriu quando voltou a ser mais ela mesma é que a dinâmica não sobreviveu bem a isso. E isso, em si, foi a resposta mais clara que ela poderia ter recebido. Tem um conceito que ficou ecoando depois de ouvir tudo isso e que parece necessário nomear aqui. A gente fala muito sobre red flags nos relacionamentos modernos. É quase uma linguagem coletiva agora. Você vê um comportamento, identifica o sinal de alerta e toma uma decisão. Mas o que ela viveu era algo diferente. Não eram bandeiras vermelhas. Era um processo mais parecido com erosão. Aquele tipo de coisa que acontece tão devagar que você não vê enquanto está dentro. Você só vê o dano depois, quando o terreno já mudou. E a erosão não precisa de violência para ser destrutiva. Ela só precisa de tempo e de um ambiente em que certas coisas não sejam nomeadas. Se esse vídeo fez você pensar em alguém, ou em você mesmo, deixa isso nos comentários. Não precisa ser uma história completa. Pode ser só uma frase, uma palavra, um reconhecimento silencioso. Às vezes, a coisa mais poderosa que a gente pode fazer é nomear. Se você chegou até aqui, muito provavelmente esse canal é o seu lugar. O botão de inscrição não é propaganda, é um convite para continuar essas conversas que a maioria dos espaços não tem coragem de ter. Nos vemos no próximo.